Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje, com a passagem Milagre do Surdo-Mudo. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para a Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas. Fez ouvir os surdos e falar os mudos. Então, essa é a narrativa de Marcos, que exclusiva, aliás, do Evangelho de Marcos, que trata sobre o milagre do surdo mudo. Então, antes de fazer aqui uma reflexão nessa narrativa exclusiva do Evangelho de Marcos, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se você, se esse tema, né, faz sentido para você, compartilha para que mais um irmão, uma irmã possa fazer parte desse estudo dos quatro evangelhos. Deixa aqui a sua, a sua curtida para fortalecer o engajamento do nosso canal e o seu comentário, né? Qual a sua opinião sobre essa passagem do Evangelho. Amém? Bem, então vamos aqui fazer uma breve reflexão. Bem, Jesus permanece ali, né, naquela região de Tiro e Sidônia. Vocês lembram que nós já estamos já algumas passagens, né, nessa região, fora ali da região dos judeus, e lhe apresenta um surdo-mudo, né, pedindo para que Jesus operasse a cura. E Jesus ele usa um rito que muito poucas vezes ele vai usar, né? Que normalmente Jesus ele fala e o milagre acontece. Aqui Jesus ele faz todo um procedimento, né? Então ele toca, né? Esse surdo-mudo, né? Então ele vai tocar ali os ouvidos e a língua, né? E aí é interessante que não somente pelo toque, né, ele vai fazer em outras passagens, mas muito raramente, né, não no caso do surdo-mudo especificamente, mas no caso do cego, né, ele vai fazer essa questão também de tocar, mas chama atenção aqui quando Jesus ele levanta os olhos, né, ao céu e dá um suspiro. A gente percebe em Jesus muita emoção, né? Apesar do poder que Jesus tinha, ele sempre
se sensibilizava, né? Então Jesus ele sempre muito atento ao sofrimento do povo. Ele simplesmente com todo o poder que ele tinha, ele poderia fazer por atacado, né? Traz aqui o povo todo, aí mira o dedo aqui e tal, tá todo mundo curado. Mas Jesus ele tem essa proximidade, né? Então ele toca aquela pessoa e depois, antes, ele olha para o céu, né? Como uma gratidão, né, a Deus, né? Isso é importante. Jesus, o tempo todo, ele agradece. Quantas e quantas vezes que Deus faz uma obra importante na nossa vida, faz uma maravilha e nós não agradecemos. Nós somos muito atentos para pedir, mas não agradece. Então, quando Jesus ele levanta os olhos ao céu, ele agradece antes de acontecer e ele dá um suspiro, né? Quando a gente suspira, por que que a gente suspira? Isso é uma demonstração de quê? De emoção. Então Jesus ele se emociona ali, né? Então ele olha aos céus, ele agradece a Deus e suspira, né? Aí depois ele vai falar, éfata, abre-te. Esse abre-te que Jesus fala aqui, ele pode ser trazido também para a nossa vida, né? Abrir os, os ouvidos, né? Abrir a boca, né? No caso do cego, abrir os olhos, né? Jesus não precisava tocar e nem falar essa palavra. Inclusive, éfeta é uma palavra dentro do idioma ali daquela comunidade, né? Então, ela ele falou na linguagem daquele povo que estava ali. E Jesus ele tinha esse cuidado, né? Ele sempre falava na linguagem do seu interlocutor. Ele quis que todo mundo ouvisse essa palavra, éfeta. Por que será que ele fez questão de falar no idioma é, local, né? Para que todo mundo ouvisse o que ele falou. Porque pode ser um alerta, né? Abre-te, né? Porque muitas vezes a gente ouve e fala, mas não manifesta a vontade de Deus, né? Então aqui Jesus ele abre abre o ouvido, abre a boca, para que a gente fale aquilo que agrada a Deus, né? Isso é muito importante. E aí Jesus ele vai proibir, né, que seja anunciado, mas quanto mais Jesus falava, não digam para ninguém, mais ainda as pessoas divulgavam, né? E aqui é interessante aqui no final, né? Quando eles falam, ele fez bem todas as coisas. Então Jesus ele não somente fazia, ele tinha o capricho. Jesus sempre procurava fazer o melhor, né? E aí só uma breve lembrança, né? Vocês lembram que lá na primeira multiplicação dos pães, quando ele pede para que as pessoas se reúnam em grupos de 50, grupos de 100, que eles sentem na relva, tudo isso é cuidado, isso é organização, né? Jesus ele era uma pessoa organizada, ele fazia com qualidade. Ele simplesmente podia fazer, como muitas vezes, né, as pessoas distribuindo comida aí, as pessoas desesperadas ali, sem nenhuma dignidade, para receber ali um pedaço de pão, né? A gente vê nessas regiões atingidas pela guerra, né, comida descendo do céu, as pessoas fazem lá uma coisa qualquer ali para encher a barriga das pessoas. E Jesus ele tem essa preocupação, né? Comer e se fartar. Não é só comer um pouco. Ele tem essa preocupação de a gente se satisfazer. Então ele sempre faz bem todas as coisas. E da mesma forma, e quem testemunha, né? Então quem disse isso não foram nem os discípulos, né? O povo disse: "Olha, ele faz bem todas as coisas". Então as pessoas elas estão analisando Jesus, percebendo que ali era alguém diferente, que tinha preocupação com as pessoas, que fez os surdos ouvir e os mudos falar. Amém? Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Éfeta, abrir a nossa boca, abrir os nossos ouvidos, né? Também os nossos olhos,
voltados para a palavra de Deus, né? Que a gente possa aí ser um testemunho vivo da palavra, que a gente use bem os nossos tão valorosos, né? Olhos, boca, ouvido, para coisas boas, né? Quantas e quantas pessoas que usam a boca para maldizer, falar mal dos outros, para mentira, né? Para traição, quando ouve só aquilo que interessa, só notícia ruim, notícia boa não se interessa, né? Então Jesus ele pede para que a gente abre e que abra, né, para coisas positivas. Amém? Então vamos trazer isso para a nossa realidade, trazer para nossas vidas. Que Deus multiplique bênçãos sobre a tua casa, que Ele te alimente nos momentos mais difíceis, muita luz, muita paz na sua vida, muitas conquistas. Forte abraço.